Olá, amigo, tudo bem? Aqui é o professor Wander e vamos a mais uma aula rápida do nosso curso básico de eletrônica. Hoje vamos ver o que é um potenciômetro. Na verdade, vamos ver o que são potenciômetros e o que são tripods. Olha lá, o potenciômetro é um resistor variável, ou seja, que pode ter seu valor alterado a qualquer momento pelo usuário. Aqui temos alguns exemplos. Aqui tem o símbolo. Existe o potenciômetro típico, o potenciômetro mais comum, que é conhecido como de carvão ou de carbono. Então, ele é composto nessa estrutura, tem os elementos de conexão, rebits, para prender parte da estrutura interna, aqui uma placa de material isolante. Nesta placa de material isolante tem uma trilha de carbono, alguns chamam de trilha de carvão, junto ao eixo e conectado por uma junta móvel ao pino central, eu tenho um contato deslizante. E esse contato deslizante, de acordo com a posição do eixo, pode variar a sua posição aqui, variando, portanto, a resistência entre os terminais. Existem os potenciômetros de fio. A ideia é exatamente a mesma, só que em vez de uma trilha de carbono, eu tenho uma estrutura de material isolante e sobre ela eu tenho um fio enrolado. Um fio resistivo. Então, de acordo com que o contato aqui toca o fio, eu tenho uma condição de variação de resistência entre os terminais. Os potenciômetros de fio são aplicados em condições onde se tem uma potência maior, normalmente de 5 a 10 watts, são os modelos mais comuns, de 5 e 10 watts. O símbolo é o mesmo, eventualmente vem escrito fio do lado para identificar que é um potenciômetro de fio. Existe uma relação entre a porcentagem de giro do cursor, ou a posição do cursor, e a resistência apresentada entre os terminais. E esta relação pode variar. É aí que nós temos os tipos de curvas. Podemos ter vários tipos de curvas no potenciômetro. Essas curvas são estrategicamente montadas de acordo com a necessidade de cada equipamento onde vai se utilizar. Temos a curva A, que é a curva de áudio ou logarítmica. Então ela tem este tipo de comportamento. No começo eu tenho pouca atuação e de 75% para frente eu tenho uma atuação quase que linear nos 50% do curso em relação à resistência. Por quê? É a melhor maneira de controlar volume. A nossa audição ela não é linear, ela é logarítmica. Então, a melhor maneira de controlar o sinal de áudio que vai para um amplificador com um potenciômetro é usando potenciômetro com esta curva. Tem o potenciômetro linear, onde uma variação no curso apresenta diretamente e proporcionalmente uma variação na resistência. O que acontece? Este tipo de potenciômetro é utilizado em aparelhos de precisão, é utilizado em equipamentos onde você precisa desse tipo de curva. Existe o áudio inverso, ou antilogarítmico. Bom, a curva é parecidíssima com a de áudio, só que é como se a trilha fosse montada ao contrário. Existem alguns equipamentos onde você precisa de um perfil diferente deste perfil aqui. Você tem a curva D, que é uma antilogarítmica acentuada. Ela é mais acentuada, tem uma função logarítmica mais acentuada para que se tenha uma variação aí mais adequada. A mesma coisa com a curva E, que é uma curva também de áudio, porém inversa e acentuada. Os sistemas com potenciômetros duplos de balanço, onde você só tem ação de cada um dos dois, são dois potenciômetros montados no mesmo eixo, você só tem ação de cada um em meio curso. Para quê? Para que eu tenha o máximo de volume de metade para frente ou metade para trás em cada um dos elementos, em cada um dos potenciômetros, e eu tenha uma variação linear entre eles. Sendo assim, eu consigo fazer um efeito de balanço mais adequado entre os canais de um sistema estéreo. Existe a curva antilogarítmica acentuada,
conhecida como curva RD, tá? Que é o espelho da antilogarítmica, só que montada ao contrário, né? E existe a curva W, que é conhecida como linear modificada, ou seja, ela tem dois jogos antilogarítmicos, né? Com a característica do quê? Que na metade do curso eu tenho metade da resistência, porém eu tenho curvas logarítmicas a partir daí, indo de 0 até 50% e de 50% até 100% da resistência. Tá? Então você tem que tomar cuidado na hora de comprar no potenciômetro, porque se você colocar um potenciômetro linear no lugar de um logarítmico, seu controle vai ficar estranho. E o contrário também acontece. Existe o trimpote. O que é? O trimpote é um resistor ajustável, ou seja, deve ter seu valor ajustado na linha de produção do equipamento. Ajustou, calibrou, é aquele valor e assim deve ficar. O trimpote não é feito para ficar sendo modificado constantemente. A própria estrutura do trimpote é um pouco mais frágil do que a do potenciômetro. Tá? Então ele é feito para um ajuste e se manter assim. Tá? Tá aqui o símbolo, a diferença é que o potenciômetro aqui é uma seta e o trimpote aqui é forma como se fosse um T estilizado aqui na ponta. Tá? Existem vários tipos de trimpote, existem trimpotes de fio e trimpotes de carbono também. Senhores, na nossa próxima aula vamos ver o que é um LDR. Se você está gostando, a aula completa pode ser obtida nesse link aqui que está na descrição do vídeo. Aqui é o professor Wander se despedindo. Tchau, tchau.